Gil, por favor, pode iniciar. Bom, gente, boa tarde, né? Eu agradeço a presença de vocês também, dos professores, amigos, colegas que estão aí assistindo. Então, a nossa pesquisa é análise musical computacional da sonoridade armorial, tá? Gil vai sair no assunto maior. Nosso trabalho, no capítulo 1, a gente pretende trabalhar um pequeno histórico do movimento armorial, que foi encabeçado por Ariano Suassuna, né? E a gente acabou levantando essa primeira questão, que foi uma das questões que o orientador levantou para mim: por que da palavra armorial, né? E o armorial é o livro onde se registram brasões, né? Os brasões de armas, brasões de famílias, né? E Ariano Suassuna achou interessante, ele fez essa conexão entre os brasões que existem na cultura popular do Nordeste, né? Os estandartes, as bandeiras, até a questão da vestimenta mesmo, né? Dos maracatus, dos caboclinhos, e ele jogou isso, traçou um paralelo com essa palavra armorial, né? E como está aqui em Tarsante, 2002, através do brasão se conhece as características de uma determinada nação, reinado, povo e família. Então, assim, ele teve como o foco dele foi justamente isso. Cada manifestação popular do Nordeste, ela tem as suas características, tanto visuais, vestimentas, rítmicas, né? Características de formas de escrita, de cantoria, e tudo isso ele acabou associando a palavra armorial, né? E eu entrevistei o Antônio José Madureira, né, que eu já tinha contato com ele desde 2010, que é o violeiro do quinteto armorial. Eu tive o prazer de ir na casa dele, e ele falou justamente essa parte final aqui, né, que existiam esses tipos de brasões, né, dentro da cultura popular nordestina, né? O brasão sonoro, que seria o que cada gênero passa para a gente, né, de informações musicais. O poético, que seriam todas as poesias, literatura de cordel, ou até romances mesmo, né? E o gráfico, que seriam todas as simbologias que poderiam ser grafadas ali, principalmente as xilogravuras e luminogravuras, que são grafias mais primitivas, né? E que são artes bem populares e conhecidas no Nordeste. O movimento armorial, ele passa por esses momentos aí, né? Essa fase preparatória, que é dessa década de 1940, que ainda não se tinha algo fundamentado, né? Era algo um pouco livre, porque eles eram estudantes, na verdade, e Ariano Suassuna acabou nessa época organizando eventos de cantadores e tudo quanto era evento popular que ele poderia inserir os artistas locais, ele tentava fazer naquela época para divulgar. Não apenas de música, tá? Eventos com pintura, pintura em cerâmica, poetas que levassem seus cordéis escritos. Aí, quando chega na década de 70, é que ele inicia oficialmente o movimento, né? Ele começa com um concerto na igreja São Pedro dos Clérigos, lá, e ele começa com esse evento musical, onde tinha também apresentações de danças, tinham pinturas, leitura, tudo isso ele fez, e ele lançou oficialmente o movimento, né, nessa época, no início da década de 70. É chamado de fase experimental porque nesse período ele assumiu a secretaria do Departamento de Extensão e Cultura da Universidade. Então ele teve como um chefe de departamento a condição de fazer com que bolsas fossem providenciadas para que os estudantes pudessem serem pesquisadores na cultura popular mesmo, né? Então ele acabou dando essa oportunidade para os estudantes de artes, né? A partir de 75 começa a fase que ele chama de romançal. Muita gente me pergunta por que o nome é romançal. E eu conversei com o Antônio Madureira e ele falou para mim que não tem nada a ver com romance ou com o termo usado na Europa para período romântico. Simplesmente, nesse período, Ariano Suassuna assume a Secretaria de Cultura do município de Recife. Quando ele assume esse posto, ele já tem ferramentas determinadas que ele tinha que trabalhar, que era a orquestra municipal, o coro Guanabara. Então ele tinha grupos já formados e ele teria que atuar na cultura da cidade em cima desses grupos. Então ele acabou nomeando como romançal, mas essa palavra o Madureira falou para mim que não tinha nada a ver, apenas porque ele escolheu essa palavra porque ele já tinha grupos já pré-determinados para ele trabalhar. Em 81 deu uma parada no movimento, né? Ele fica um tempo em silêncio sem escrever, né? E por
isso que fala que essa fase romançal terminou aí. Nos dias atuais, eu tenho conversado com o Madureira recentemente e ele e a Ariano Suassuna estão viajando no Nordeste, gravando, eu acredito que pelo SESC ou pelo SESI, eu não lembro bem, mas eles estão gravando a cultura de cada estado, eles estão fazendo como se fossem capítulos, cada estado do Nordeste é um capítulo. Eles estão trabalhando em cima desse material. Infelizmente ele estava no hospital recentemente, não sei se ele já saiu, né? O Ariano Suassuna, mas eles estão fazendo esse trabalho ainda hoje juntos, lá em Pernambuco. Então, o objetivo do movimento armorial é mostrar a cultura popular como uma arte erudita. Então, eles querem fazer uma arte erudita brasileira fundada nas raízes populares. Ele foi muito criticado por isso, porque ele estava... como é que você vai colocar lá num palco, né, como um concerto, uma apresentação de bandinha de pífano, por exemplo. Então o pessoal, na época, não aceitava muito isso. Até a própria escolha da palavra armorial foi muito criticada pelos mais conservadores na época, né, que não gostaram, né, como é que algo que reflete a nobreza você vai usar para as coisas simples, para as coisas primitivas, né, do povo, a cultura primitiva. Então, se vocês tiverem de sair daqui com alguma informação sobre o movimento armorial, saiam com isso, que lá o objetivo é o quê? A arte popular como base dessa arte erudita brasileira que eles queriam criar, né? E aí eu coloquei o nome de principais compositores, vou destacar o Augusto de Almeida, que é regente e fundador da Orquestra Armorial, Guerra Peixe, considerado o pai da música armorial, ele que morou um tempo em Pernambuco, fez muitas pesquisas em cima da música nordestina. Esse Generino Luna e José Maria Tavares de Andrade são violeiros que no início, no período preparatório, eles deram muita base para o que se viria depois nas pesquisas musicais, principalmente voltado na cantoria, né? São dois violeiros. E o Antônio José Madureira, que realmente me auxiliou bastante na entrevista, ele realmente é uma pessoa que viveu nessa época, ele foi um dos grandes auxiliadores de Ariano Suassuna no que se diz respeito à estética musical, né? Da música armorial. Aí, anotei para vocês os principais grupos, né? No final da década de 60 tinha um terno, né? São dois pífanos e dois violinos, duas rabecas. Depois virou quinteto esse grupo aí. Teve uma orquestra armorial, que é esse que está na foto, e o quinteto armorial, que é uma formação mais reduzida, apenas com instrumentos populares, como esse daqui, que está aqui na mesa, que é o marimbau. Então nós temos aí, eu selecionei alguns instrumentos típicos, né? Isso também está no capítulo 2, falando da história deles e surgimento deles. E no capítulo 2 também nós falamos sobre algumas danças, ritmos e manifestações populares, né? Existem outras manifestações, a gente colocou apenas algumas, anotamos algumas que a gente considerou como uma das principais, né? A gente acabou falando de todos esses gêneros. No capítulo 3 da dissertação, a gente se preocupou com essa sequência aí. A seleção das peças, era importante a gente tentar pegar algo que fosse realmente característico do que Ariano Suassuna tinha visualizado como sonoridade armorial. Fizemos uma análise tradicional voltada para o modo que é utilizado na música e características melódicas, motivos rítmicos. E utilizamos os princípios da Gestalt como um auxílio para essa análise musical, né? Para um auxílio para essa verificação. E a Gestalt, fundamentada por Weitmann, Kohler e Kafka, né? E segundo Gomes Filho, como eu deixei aí, de acordo com a Gestalt, a arte se funda no princípio da pregnância da forma, ou seja, na formação de imagens, os fatores de equilíbrio, clareza e harmonia visual constituem para o ser humano uma necessidade, por isso considerados indispensáveis. Quer dizer, inicialmente a Gestalt ela focava muito a percepção visual, né? Ela é utilizada hoje na música, tem algumas pessoas que já fazem há um bom tempo isso, em outras áreas também, mas o principal foco era a percepção visual e ver como que o ser humano percebia essas imagens, né? É interessante que eu anotei isso aqui também. A Gestalt afirma que não se pode ter conhecimento do todo através das partes, e sim o contrário. Quando se tem uma visão geral, é possível perceber os elementos que a formam. Isso é o que é a visão da Gestalt. E normalmente quando existem testes de Gestalt, eles são feitos com figuras desse tipo, para você perceber se
uma linha tem a mesma distância da outra, ou se o círculo, se esse círculo tem o mesmo tamanho desse. Às vezes, pela a distribuição da figura, você pode ter uma percepção falsa, né, da imagem. Então existem os princípios gestálticos e a gente escolheu eles e tentou linkar com a música, como que a gente poderia utilizá-los na música. A unidade, por exemplo, nessa figurinha que está na esquerda, você percebe essa imagem é formada por diversas imagens de pessoas. Então cada imagem, cada pessoa dessa é uma unidade desse todo, né? E a gente poderia considerar isso na música, por exemplo, como as figuras musicais ou como motivos rítmicos. Tudo isso aí poderiam ser unidades dentro de um determinado frase ou determinada seção de uma peça, por exemplo. A segregação é a percepção de você reconhecer as diferentes unidades que fazem parte daquela paisagem, por exemplo, né? Então, na figura da esquerda, você vai ter um prédio, você vai ter nuvens, o céu, o semáforo. E numa percepção musical, por exemplo, a gente poderia usar a segregação como o reconhecimento dos instrumentos que estão participando daquela peça, por exemplo. Você reconhecer a diferença timbrística, né? Existem 4 instrumentos, ou existem 5. Essa separação seria uma segregação, por exemplo. Continuidade. Se você olhar a figura da esquerda, né? A boa continuidade é quando algo é coerente na percepção visual, né? Você vê que ele está mudando, esse círculo está mudando de cores quentes para cores frias. Mas ele não vem simplesmente abrupto, né? Vermelho, laranja e verde. Ele vem do vermelho claro até o vermelho escuro, vem do laranja claro até o laranja escuro e do verde até o verde escuro. Isso aí dá essa ideia de uma continuidade. Aqui, por exemplo, nesse trecho musical, a gente poderia considerar a continuidade, por exemplo, dos bordões aqui do violão, né? Que estão as figuras inferiores aqui, que estão com a rítmica bem fixa. E em cima, por exemplo, as frases, né? Que as frases de ponteado normalmente começam no contratempo do tempo 1, por exemplo. E ela acaba no tempo 1 do outro compasso, né? E isso aí acaba acontecendo em cima na melodia também. Seria uma continuidade, uma boa continuidade. A semelhança. Nessa figura da esquerda, a gente percebe que é uma estrela e tem várias figuras que são semelhantes, mas elas são distintas pela cor, por exemplo, né? Ela tem o mesmo formato. A gente poderia associar isso na música, por exemplo, às rítmicas, que são semelhantes, por exemplo, do bordão da viola com o bordão do violão, mas o timbre é diferente um do outro, né? A questão da melodia. Existe uma melodia coerente com a mesma rítmica, mas eles estão em alturas diferentes, então em notas diferentes, né? Fazendo 2 vozes aqui. Seria a semelhança. Proximidade. Essa figura é bem interessante, porque você percebe que no piano, quando você olha, você vê os grupos de 3 notas pretas, e elas estão próximas do seu grupo semelhante aqui, ó. Ele acontece depois, né? Isso vai acontecendo, tanto com a de 3 como com a de 2 teclas pretas. Nessa situação que nós temos o exemplo aí, você também tem situações semelhantes, rítmicas, acontecendo em momentos de tempo diferentes, né? Na mesma situação rítmica. Unificação, que dá essa ideia. Na verdade, a unificação ela é a junção, tá? Da proximidade, da semelhança e da continuidade. A semelhança e a proximidade, elas reforçam uma unificação. Então, se existem semelhanças entre as unidades, figurações próximas, isso vai dar na unificação uma auto-unificação, podemos dizer assim, né? A unificação ela é auxiliada por esses outros 2 princípios. E a pregnância da forma, que é, por exemplo, a letra K nessa figura da esquerda, a letra K superior, ela é mais fácil de você identificar que é a letra K do que a letra K inferior. Então, assim, a figura de cima ela tem uma autopregnância, quer dizer, você consegue reconhecer com mais facilidade o K. Isso aí a gente poderia associar a música a estilos de ponteados, por exemplo. Nessa figuração aí, nós temos um martelo agalopado, que é um tipo de ponteado de viola nordestina. Isso daí tem uma autopregnância porque você reconhece esse ponteado do martelo na viola quando ela está fazendo. O fechamento nós não utilizamos, mas a gente vai discutir, vai comentar sobre elas depois. Então, a peça que a gente escolheu foi a Repente. Foi a Repente que nós escolhemos, né? E ela trabalha os modos Ré, mixolídio, e tem alteração no 4º grau, e o Ré dórico. Tá? Nós escolhemos 5 planos sonoros, tá? Nesse primeiro aí, tem o paralelo entre o violão e o zabumba. Então, o violão está fazendo uma marcação característica do zabumba. É o baião, né? O zabumba. E a gente colocou como exemplo. Esse é
são a condição rítmica básica do baião. Os princípios são de semelhança, de continuidade, porque ele fica constante, semelhança porque é a mesma figuração rítmica, e pregnância da forma, ela tem uma autopregnância, você reconhece o baião através dessa marcação do bordão, né? O plano sonoro 2, a gente colocou rítmico e melódico, que é essa parte que aparece a flauta e o violino, que eles entram juntos, né? Segregação, porque você percebe, distingue os dois instrumentos, né? Semelhança por usar as mesmas figuras rítmicas e vai dar esse grau de unificação, eles estão correndo juntos, né? O terceiro plano sonoro foi a estrutura do tema do marimbal, tá? Gestalt é a proximidade, porque as frases estão próximas. Na verdade, cada frasezinha dessa aí, que vocês perceberem na figura, eu deixei marcado ali, o marimbal faz uma melodia que a gente chama de sextilha, na cantoria nordestina. E ele realmente divide as 6 frases, e em cada frase tem 7 sílabas, que é a forma como é a escrita do cantador também, em 7 sílabas, como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Neste momento sublime, eu noto o tempo bonito. Canto Tarsílio Batista de São José do Egito, transporta versos da terra para a casa do infinito. 6 frases, 7 sílabas. O quarto plano sonoro é a ponte do violino e da flauta, que eles trabalham a segregação porque a gente consegue perceber os dois instrumentos. Proximidade porque eles vão invertendo as suas frases. Semelhança pela semelhança rítmica, gerando isso, a proximidade e a semelhança auxiliam para uma unificação desse trecho. Então tentem observar esses dois instrumentos. O plano sonoro 5 é o duelo entre a viola e o violão, né? Então nós temos a segregação, perceber esses 3 juntos, né? Vocês vão ver que tem um marimbal fazendo uma base, a proximidade, as rítmicas que acontecem semelhantes, a unificação e a pregnância da forma, porque nós reconhecemos que isso aí, ele está usando uma estrutura que chama de imitação, que era usado muito no barroco, né? A imitação tinha a proposta e a resposta, né? Vamos ver. Então essa parte inicial eu escolhi uma das músicas, nós vimos 3. O capítulo 4, a gente vai pegar, fazer uma análise computacional em cima da sonoridade armorial, tá? Então, no capítulo 3, uma análise musical tradicional, utilizando a Gestalt como apoio. No 4, a gente vai agora tentar linkar os princípios da Gestalt com a música. Na primeira parte do capítulo, a gente fala um pouquinho de MIR, né, que é esse Music Information Retrieval, que é uma ciência interdisciplinar, né, que é nova, começou na década de 90. A gente dá uma explanação sobre o som, seria o som, essa propagação das ondas acústicas. Sistema auditivo, como que funciona o nosso sistema auditivo. E a questão de som analógico e som digital, né? O som digital tenta representar o som analógico, só que em códigos binários, né? Tenta fazer esse mapeamento, né? Então isso aí aparece no capítulo 4, esse início dessa parte da questão auditiva mesmo. A gente apresenta também nesse capítulo 4 algumas ferramentas, quer dizer, alguns softwares que são utilizados pelos pesquisadores de MIR. Então ali eu dei alguns exemplos do Sonic Visualizer que nós usamos, né? O Audacity, que é como tipo um programa de estúdio, que ele pode gravar em faixas separadas. E o Albion, que é um pacote de ferramentas, o Sonic Visualizer, ele utiliza o Albion, por exemplo, dentro dele. Então nós também elencamos no capítulo 4 as ferramentas, algumas, né? não todas, né? Escolhemos algumas e demos um pequeno histórico sobre cada uma delas.
a gente observou antes o quê? Aspectos musicais que poderiam ser medidos através dos descritores. Fizemos testes para poder ver que descritores nós poderíamos utilizar e tentamos ver os mais coerentes, os que poderiam nos auxiliar em alguma das pesquisas, né? Então a gente pegou a música improviso, que é a segunda música, e fizemos uma correlação entre dois artistas distintos, né? Sobre a unidade, a gente considerou como unidade a presença de um pulso musical. Então a gente estabeleceu um pulso musical e nós colocamos os dois áudios, é a mesma música gravada por dois instrumentistas. Aqui a correlação é a seguinte: quanto mais próximo de zero, está diferente uma interpretação da outra. Quanto mais próximo de um, é como se tivesse está quase idêntico. Então aqui, na unidade a gente viu que deu baixo essa correlação, né? E a possível causa disso aí, provavelmente é que a segunda performance ela é mais lenta, por isso que essa diferença de pulso, o descritor ele viu que estava bem diferente, uma interpretação da outra, né? O da segregação, a gente pensou no seguinte, em trechos musicais similares, que pudessem ser identificados, né? A correlação também deu baixa. As possíveis causas, nós anotamos, poderia ser a diferença de qualidade entre as gravações e a diferença de intensidade dos áudios também, intensidade de volume mesmo. Na continuidade, a gente tentou ver trechos contínuos, sem interrupção, né? E a correlação também deu baixa. Possíveis causas que a gente anotou poderiam ser trechos com continuidade em diferentes regiões da gravação, ou variação de andamento também. O andamento pode ter prejudicado para ele dizer se a interpretação B tinha a mesma continuidade da gravação A. Na semelhança, similaridade ou igualdade de estruturas musicais. Interessante que nesse aí ele já deu alta, já deu 0,8, né? Possível caso pode ter sido o seguinte, possivelmente o descritor utilizado conseguiu identificar as estruturas rítmicas e melódicas, mesmo numa velocidade mais lenta, mas ele conseguiu identificar aquelas estruturas rítmicas e até as frases, a estrutura melódica mesmo. Por isso que é possível que tenha acabado alto por isso. A unificação, a semelhança entre estruturas melódicas de 5 segundos no mínimo. Muitos dos pesquisadores, eles separam trechos de 5 segundos no mínimo, que com 5 segundos é possível se identificar um motivo rítmico, um motivo melódico. Então a gente considerou também esse parâmetro de 5 segundos, para ver se tinha semelhanças ou estruturas melódicas semelhantes, né? A correlação deu baixa, né? A gente provavelmente pode ter sido a ausência de outro instrumento acompanhando a viola, ou a diferença de andamento também pode ter prejudicado para ele fazer essa associação de semelhança entre as duas interpretações. Proximidade, similaridade em diferentes momentos da linha do tempo. Esse deu alto. Eu quero só afirmar que tanto negativo como positivo você considera a mesma coisa, tanto perto de um como abaixo ou acima, né? Então, similaridade em diferentes momentos na linha do tempo. A possível causa é quase a mesma quantidade de trechos com estruturas próximas. Então, apesar da velocidade estar diferente, as estruturas próximas elas acontecem ali, das frases, né, motivos rítmicos. Isso aí pode ter sido a causa para o descritor ter deixado alta essa correlação. E a pregnância da forma é a previsibilidade da finalização de uma estrutura musical. No seguinte sentido, lembram da letra K que nós vimos aqui? Então, a letra K tinha uma que tinha uma alta pregnância, a outra tinha baixa, né? Então, colocamos o áudio e o descritor ele conseguiu reconhecer a região tonal da peça, podemos dizer assim. A gente sabe que a música nordestina trabalha em modos, né? Ela trabalha normalmente em modos. E apesar de ter dado a correlação ter sido baixa, interessante que ele separou essas 5 linhas como as principais linhas, o descritor separou como as principais linhas de tonalidade da música. Lá, que é o 5º grau de Ré, o próprio Ré, que é o modo principal, e Sol, provavelmente porque muitas das melodias são feitas dentro pegando a quarta justa, né? Agora, a possível causa
dessa baixa correlação, porque ele identificou a questão das tonalidades e foi bem coerente com o arquivo de áudio. Agora, ele deu baixo de uma gravação para outra, essa correlação. Isso pode ter sido por causa da afinação da viola, porque a viola é um instrumento que, para manter a afinação, é muito difícil. Quando você está tocando as cordas, né, e pressionando, principalmente da metade do braço para frente, ela já tem a tendência, se você colocar um pouquinho mais de força, a corda ela vai subir muito, ela é muito leve, então acaba desafinando. Pode ser que essa diferença pode ter sido entonado assim, de uma gravação para outra, né? pelo tipo da viola. Né? Isso aí a gente pode caracterizar pela marca da corda, pelo tipo do instrumento, tudo isso pode ter dado uma diferença nas gravações, mas o que nos chamou a atenção foi esse reconhecimento, pelo menos dos modos. O descritor conseguiu, ele separou esses três modos, né? Ré, Lá e Sol. Justamente, se a gente for pensar em tonalismo, é justamente os graus tonais, né? Primeiro, quarto e quinto. Então, a análise computacional foi voltada para isso, tentar ligar os princípios da Gestalt com os descritores computacionais pudessem trabalhar a favor da Gestalt, né? Um linkado com o outro. Agora, considerações sobre esse trabalho. O primeiro que eu levanto aqui é a propagação da cultura nacional. O movimento armorial, ele é conhecido das pessoas, mas eu vejo que aqui, pelo menos quando eu vim para cá, para São Paulo, não são todos que conhecem assim, Ariano Suassuna, Antônio Madureira, Capiba. Muitos conhecem Guerra Peixe, mas tantos outros compositores nordestinos ainda precisam ser estudados, né? Ali a figura acabou ficando em cima. Princípios gestálticos, prós e contras, né? O que está escrito ali eu já sei o que é. A Gestalt, ela auxilia, foi interessante que a gente pôde linkar o que é feito na percepção visual, você consegue fazer ação paralelo para a percepção auditiva. É bem interessante você tentar separar elementos de uma paisagem visual e você ouvir uma música e conseguir separar elementos daquela música também. Agora, o fechamento, que é o que está ali coberto, essas figuras, vocês percebem, aqui nós temos uma estrela e aqui você percebe um cisne. Porém, elas não estão no seu formato total fechado. E o princípio do fechamento é isso, é que o nosso cérebro, ele automaticamente fecha essas figuras e você reconhece a figura que está ali. Na verdade, aqui não tem uma estrela, aqui são riscos azuis que estão nessas posições, mas a nossa mente, ela complementa esse espaço vazio, né? E assim, nas nossas pesquisas, a gente, pelo menos, vimos que tem que haver uma pesquisa profunda em cima desse princípio, porque assim, como é que você vai colocar uma máquina para prever algo que não está tão à mostra, assim, podemos dizer, né? Quem sabe, quantas vezes vocês são da música também, né? Você prevê, quando você ouve uma cadência 2/5, na sua cabeça você finaliza com 1, né? Como é que nós vamos fazer com que uma máquina possa prever essa finalização, né? Automática, assim? Apenas um exemplo, né? Tem a estrela está ali e não está ao mesmo tempo, né? São riscos azuis que estão deixando ela aparecendo, né? Então, assim, na parte de análise computacional, em nenhum momento nós definimos ou deixamos explícito no nosso texto que é assim que tem que fazer, que é o correto. Vá por esse caminho que é o certo. Não, na verdade são tentativas até como uma forma de auxiliar ou de deixar questionamentos para futuros pesquisadores que provavelmente podem entrar mais a fundo em cima. Então a nossa pesquisa ela não é muito aprofundada dentro da parte computacional, mas a gente tentou mostrar que os descritores computacionais eles podem também nos auxiliar a trabalhar em cima da análise musical, reconhecimento de tonalidades, por exemplo, o reconhecimento de estruturas, né, musicais. Então, em nenhum momento a gente quer aqui definir algo, um padrão para a análise computacional, mas nós acreditamos que a análise computacional ela pode servir de grande ferramenta para o auxílio, né, para a análise musical. Então, é isso que a gente quer deixar bem claro aqui, né? Todas essas análises computacionais foram tentativas de encontrar um caminho para essas análises musicais, né? Para comprovar essas análises musicais. Então aqui estão as referências. Falem meio avexado assim, só por questão do tempo, né?
Foi isso que a gente tentou fazer nesse período. Isso aí. Bom, você ficou abaixo dos 30, né? Estava tão preocupado. Pegou 29. Quando ele virou para mim e fez assim,